Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos ilumine e nos inspire nesse momento que nos é tão significativo, haja vista a importância que damos ao tema. Todos nós, indubitavelmente, somos trânsfugas de Deus. Após os arrufos de nossas relações com o Criador e as suas leis, à conta de desertores, mas também, por conseguinte, de degradados, vivemos a experiência das vicissitudes da existência, oriundas de uma lei justa, oriundas de uma lei inderrogável, irretocável, da qual não compreendemos ainda a plenitude do sentido para respondermos a uma questão ontológica: o que é justiça? Muitas vezes nos vemos como vítimas do destino que nos escolhe para sermos a expressão máxima do sofrimento. Não encontrando ninguém mais simpático, o destino nos escolhe para passarmos pelas experiências doridas da existência, muitas vezes marcadas pelas mazelas físicas, pelas aflições que o Espiritismo nos apresentará à conta de expiações e de provas. Seriam poucos os psicopedagogos, os psicólogos, que, se fossem chamados para fazer uma análise educacional do espírito fulano, do espírito beltrano, que poderia dizer: acho interessante ele reencarnar sem uma perna, sem um olho, sem um braço. E muitas vezes, se alguém assim o falasse, diriam: mas que pessoa cruel. E às vezes é essa percepção limitada de Deus que nos distancia da compreensão da magnitude das suas leis. Face o paradigma materialista que estabelece o nosso roteiro e a nossa leitura dos elementos que nos circundam. Assim é muito difícil, dentro dessa perspectiva materialista, compreender a significação da palavra pena, principalmente quando Allan Kardec a utiliza na obra O Céu e o Inferno, para nos falar do Código Penal, da vida futura e da justiça de Deus. É difícil conceber alguém que seja plenamente justo e faça isso ou aquilo com fulano ou com cicrano. A palavra pena provém do latim poena e do grego pferó. Mas ambas essas palavras foram importadas
de uma mais antiga, que do sânscrito encontraram o seu germe, pinha, que significa pura. A palavra pena, ela tem um sentido original de purificar, de tornar puro aquilo que se fez impuro, de tornar perfeito aquilo que experiencia a imperfeição, muito embora seja perfectível. Dentro dessa perspectiva, o Código Penal da vida futura, ele não trata de caprichos divinos, porque Deus não é caprichoso. O Código Penal da vida futura não trata de penas adrede estabelecidas como fazem os homens em seus códigos. Porque cada ser humano para Deus é uma criatura única. Por isso não há códigos escritos e as leis divinas estão transcritas na consciência. Por isso, nós, à medida que tomamos as lentes da doutrina espírita, utilizamos da macrovisão espírita da vida, conseguimos perceber que o sofrimento e a dor são os mecanismos de uma lei perfeita para nos levar, muitas vezes, à perfeição. Emmanuel diz que não raros momentos apenas a paralisia ensina o valor do movimento. E as leis de Deus são tão auto-aplicáveis, das quais não há uma necessidade de um juiz nos aplicar as penas oriundas da violação das leis divinas. Porque toda violação a uma lei natural gera naturalmente, gera por conseguinte uma restrição de direito ou uma privação de liberdade. A lei de conservação, a título de exemplo, é uma lei natural, uma lei divina. Exige de mim que eu me alimente. Mas se eu abuso do direito de me alimentar, violando uma lei natural, estarei com alguns direitos privados, talvez preso numa privada. Mas houve uma privação, houve uma restrição. Mas, como diria há pouco, todos nós somos desertores. Estamos aqui em um planeta de provas e expiações, caracterizado por um mal que se sobrepuja ao bem, porque trazemos em nosso currículo reencarnatório erros inconfessáveis. Erros que, se nós estivéssemos diante deles, tal qual esteve Camilo Botelho Castelo Branco, diante do espírito Epaminondas, recordando os equívocos passados, alguns faríamos de tudo para não lembrar. E se todos nós temos erros, e se Deus é amor, e as penas futuras, e por conseguinte as presentes, visam no amor de Deus apenas a nossa transformação, não temos o direito de julgar ninguém. Seríamos tão incoerentes quanto os suicidas de um vale de suicidas no mundo espiritual, gritando suicida para o novato que chega. Seríamos tão incoerentes quanto o réprobo social em uma penitenciária,
criticando o novato que chega por ter cometido um erro. Não temos o direito de julgar ninguém. E a razão é essa, porque temos erros. Só aquele que não tem erros teria o direito de jogar a pedra na mulher adúltera. Quem de nós poderia julgar? E se assim nos encontramos na condição de réprobos espirituais, que trazemos erros de muitas encarnações, também a expressão desses erros está no julgamento que fazemos daqueles que julgamos trazerem ostensivas as suas penas na presente encarnação. Este porque é deficiente visual, aquele porque é deficiente físico, aquele outro porque é deficiente mental, mais adiante o deficiente intelectual, e assim sucessivamente. Este é um problema capital a que devemos analisar, e a doutrina espírita nos oferece conteúdos de reflexão. A primeira reflexão está na lei de igualdade. À conta de espíritos, somos todos iguais, em essência. O corpo, portanto, é uma roupa. À conta de roupa, à conta de vestimenta, Jesus já advertia aos seus de que o corpo vale mais do que a roupa. E o Espiritismo acrescenta, e o espírito vale mais do que o corpo. O que vemos nos outros? As marcas de suas roupas ou as pessoas? Qual o grande paradigma de direitos humanos, na universalidade de direitos humanos, que precisa ser estabelecido nos dias odiernos? De que as pessoas têm direito pelo simples fato de serem pessoas. Isso lhes torna destinatárias de direitos e de deveres. O que nos torna destinatários de direitos divinos, senão a conta de sermos espíritos? O simples fato de sermos espíritos nos confere direitos e também deveres. E essa conta é preciso ver para além da aparência que o mundo nos dá. E a essa aparência, muitas vezes, valoramos padrões daquilo que nos foi ensinado como o bom, como o belo, como algo que nós consideramos esteticamente aceitável. E esquecemos que um rei, por mais que ele use a roupa de um plebeu, ele continua sendo rei. E um plebeu, por mais que utilize a roupa de um rei, ele continua sendo plebeu. Não é a roupa que caracterizará a grandeza na sociedade e muito menos no mundo espiritual. Há pessoas que não trazem deformidades e são espíritos plebeus, profundamente inferiores. E há aqueles que trazem no corpo as marcas da grandeza moral, da responsabilidade pelos erros praticados outrora. E são espíritos profundamente nobres, verdadeiros príncipes no mundo espiritual. Por muito tempo, principalmente com o advento do iluminismo, as nossas visões de estética foram pautadas em um racionalismo cartesiano de René Descartes, em uma metafísica racional de William Wolff, inspirando o pensamento da estética racional de Alexander
Baumgartner. Entretanto, em contraponto a esse pensamento eminentemente racional, os empiricistas nos apresentam uma proposta de análise da estética sob uma ótica para além dos sentidos humanos, como estabelece David Hume. A percepção do belo é uma percepção para além dos 5 sentidos. A beleza não está necessariamente naquilo que pensamos que conhecemos. A beleza de um poema, às vezes, está nas suas entrelinhas, de uma carta. Ninguém pense que olhando os olhos azuis de alguém, encontrará o profundo da beleza do outro. A beleza está para além das aparências. E o corpo, muitas vezes, é a expressão máxima dessa ilusão, porque não conseguimos perceber quem o anima, quem lhe dá a vida. Muitas vezes detentor de raríssima beleza. E a isso a doutrina espírita também nos oferece, porque em O Livro dos Espíritos, Kardec se dedica a uma teoria da percepção, ao falar da percepção dos espíritos. O que veem os espíritos? Os espíritos veem o que querem. E o que nós vemos? O que nós vemos no outro? Eu tive uma experiência pessoal, da qual utilizei para fazer, inclusive, um estudo psicossocial. Dediquei-me à conta de defensor público à causa das pessoas com deficiência. Divulguei a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi absorvido pelo ordenamento jurídico pátrio à conta de uma emenda constitucional, por ser um pacto de direitos humanos aprovado no Congresso Nacional com força de emenda constitucional. E quando me envolvi com aquela causa, os companheiros me propuseram representar o Maranhão pelo poder público na conferência ou em uma das conferências nacionais dos direitos da pessoa com deficiência. E assim eu fui a Brasília representar o nosso Estado e a minha instituição. Quando cheguei lá, confesso que tive uma experiência muito estranha. Imaginem um salão onde parecia mais que vítimas da guerra haviam se reunido. Eram pessoas mutiladas, sem braços, sem pernas, sem olhos, alguns deformados. E eu ali. E comecei a me sentir mal. Porque eu não encontrava ninguém que pudesse andar sem o apoio minimamente de uma bengala. E pela primeira vez, eu me senti deslocado em um público de seres humanos. A minha vontade era de encontrar a primeira cadeira de rodas, sentar e ficar igual aos outros, e me sentiria bem melhor. Porque como é bom se sentir acolhido pelos seus. Como é bom você olhar os outros e os outros te olharem como um igual e não como um diferente. Eu me sentia diferente. Quando nós fomos almoçar, eu brinquei para quebrar o gelo para ver se alguém conversava comigo. Porque me olhava e disse assim, esse é diferente, o que é que ele está fazendo aqui? Eu disse assim, eu vou para a fila das pessoas sem deficiência, vocês que passem o dia todinho aí para comer. E eles riam. E eles começaram a me perceber como gente também. Encontrei um procurador do trabalho
que vivia numa cadeira de rodas em razão de uma doença rara que não lhe permitia sequer falar. E ele se comunicava pela cadeira. E tentaram aposentá-lo, mas ele não quis, porque disse que tinha todas as condições de oferecer-se como alguém útil para a construção de uma sociedade melhor. Mas uma mulher em especial me encantou ainda mais. Eu percebi de longe que ela conversava com uma pessoa e ela estava com a mão no queixo dela. E eu fiquei curioso, queria saber o que era. Mas por algum motivo a pessoa com quem ela falava saiu e ela ficou só. Eu sentei do lado, fiquei olhando. Olhava. E a companheira voltou, devia ser a sua acompanhante, e disse a ela: tem uma pessoa que quer ser seu amigo. E ela levantou as mãos como quem procurasse ver pelo tato. Quem é? E eu respondi: meu nome é Fábio. A acompanhante disse: ela não escuta. Ela então esticou a mão, colocou a mão no meu queixo e começou a analisar o movimento da minha mandíbula inferior e das vibrações da minha boca. Ela era cega e surda. E começamos a conversar. E ela me contou a sua história. Ela disse: nem sempre eu fui assim. Eu era uma jovem encantadora. Mas um acidente automobilístico destruiu os meus sonhos de aventura. Eu tinha 22 anos. Naquele momento ela apresentava aproximadamente uns 37 a 38 anos. Eu tinha 22. Eu tinha acabado de entrar na universidade. O meu namorado havia bebido. E o acidente tirou todos os meus sonhos. Eu nem via e nem ouvia. O meu corpo agora era uma prisão. Nenhum prisioneiro sabe o que é uma prisão, como era a minha prisão. Eu não sabia se um dia voltaria a ver as cores, ou ouvir as músicas do meu tempo. O rock que ganhava pujança à música popular brasileira. Eu estava preso. Não foram poucas as vezes que eu pensei que eu não tinha mais razão para viver. Mas o meu pai encontrou um médico que parecia mais um santo. Ele me dava esperanças. Mesmo que dentro de mim eu soubesse que não existiam esperanças, ele me dava esperanças todas as vezes que nós nos encontrávamos. E eu passei a gostar tanto dele, que as sessões, os encontros, as consultas, para mim, era o dia mais alegre, porque era o dia que eu sairia de casa. Era o dia em que eu ia encontrar alguém que pudesse me ver. Porque as pessoas não me viam mais. Eu não era mais a mesma jovem, eu era coitada. Eu era pobre moça vítima de um acidente. Quem eu era? Então ele deixou de ser meu médico, agora era meu amigo. E assim como fala Exupéry, quando chega o horário de encontrar os amigos, os minutos passam tão ligeiros. E anos se passaram. A cada ano ele dizia de uma experiência nova que poderia me trazer de volta a visão e a audição. E quando
eu me submetia a eventuais tratamentos. Nada. Nada. Mas as esperanças dele eram maiores do que a minha, e eu não queria que ele perdesse as esperanças dele. A minha razão agora de viver era de lhe encher de esperança. Passaram-se 13 anos. E ele nunca deixou de acreditar em mim. E agora, por último, ele disse: encontramos uma cirurgia que dessa vez as promessas são verdadeiras. Você voltará a ver e ouvir. E eu disse para ele: eu não quero. Mas como não? E esses longos anos, o seu sonho não era meu sonho, era seu sonho. Eu confesso que logo depois do acidente, o meu corpo era a minha prisão. Mas o Senhor me ensinou a ver coisas que eu nunca vi com os meus olhos. E a ouvir coisas que eu nunca ouvi com os meus ouvidos. Eu não quero perder isso agora, doutor. Eu não quero perder isso agora. Agora que eu descobri como é belo ver o invisível e ouvir o inaudível. Ela falava e eu me derramava em lágrimas. Porque não se tratava apenas de uma autossuperação de alguém que havia encontrado equiparação de oportunidades, que foi válido. O aprendizado a se comunicar, ainda que tocando em outro, com a ajuda de profissionais dedicados, animosos, a presença de um médico que jamais deixou que a esperança morresse, porque amava a medicina mais que tudo. Mas alguém que supera os próprios limites do corpo físico. Alguém que supera o próprio paradigma do materialismo. Alguém que consegue perceber-se livre, porque quem é livre em qualquer lugar. Como diria Sócrates, as grades de uma prisão não prendem um homem livre. Um corpo malsão não prendem um espírito livre. Incapaz ali de ser uma gaiola para quem descobriu que a vida está em todo lugar. De que se é possível ser útil e crescer. Organizando-se à conta de uma reconstrução de valores, que muitas vezes só pela aplicação das leis justas, perfeitas de Deus, podem nos levar a crescer. E quando ela terminou aquele depoimento, eu em lágrimas comecei a pensar comigo mesmo: meu Deus, quantos defeitos eu tenho, quantos erros eu já pratiquei. E ela teve a coragem e a hombridade de escolher uma reencarnação expiatória para aprender mais rápido, para ver com os teus olhos, Senhor. E como seria a minha experiência? Qual seria o meu testemunho? Como eu lidaria com essas adversidades se estivesse no lugar dela? E eu senti tanta vergonha diante daquela mulher.
porque eu via a grandeza de alguém que não conhece o que eu conheço. E eu tenho na doutrina espírita todo o tesouro necessário para vencer o maior dos demônios que existem e que jazem dentro de mim. Nós temos um desafio. O desafio de Exupéry, que na sua obra O Pequeno Príncipe nos convida a sair dos nossos mundinhos, a sair dos nossos meteoros, a sair desses mundos tão pequenos que nós somos capazes de dar a volta nele com 3 passos, para visitar os outros mundos que estão ao nosso redor. E às vezes por detrás dos olhos furados, das cabeças deformadas, das mãos atrofiadas, há uma beleza indescritível, de espíritos que são iguais a nós, que para Deus também são centelhas, de que não são menos importantes porque usam roupas velhas. Porque tem muita gente no mundo espiritual reencarnando e escolhendo lá em cima a roupa da Gap, escolhendo roupa de marca. Mas roupa não diz quem nós somos. O corpo não diz quem nós somos. Ninguém reconhece uma árvore pela sua estrutura, mas pelos seus frutos. O que fazemos fala muito mais de nós. E hoje eu vivo a experiência de encontrar essas mesmas pessoas em uma sociedade profundamente egoísta. Em uma sociedade tão preocupada consigo mesma, e que era natural, porque uma sociedade de produção um dia daria vazão a uma sociedade de consumo, em que aqueles que não estão nos padrões racionais de beleza, trazendo novamente à tona a estética sob uma ótica racional, acabam sendo marginalizados. Quando nós encontramos discursos de um aborto eugênico, que não é novidade para nós, porque os espartanos, e não eram os únicos, matavam as crianças que nasciam deformadas. Eram infanticidas e só não cometiam um aborto porque não tinham como descobrir. Hoje estamos tão preocupados com essa percepção limitada, paradigmática do materialismo, que não conseguimos mais olhar o outro para além daquilo que os nossos olhos veem. O que levou Bob Marley a dizer certa vez: se enquanto a cor dos olhos for tão importante, assim para o mundo haverá guerra. E as guerras, ainda presentes em nossa sociedade, denotam essa falta de percepção do mais profundo. Quando nós vemos Deus no outro, não há nada que seja feio que tenha sido feito por Deus. Tudo é belo. Toda experiência é bela. Toda experiência é grandiosa.
Muitos de nós já tivemos a experiência reencarnatória da deficiência. Muitos ainda teremos. Talvez nessa, em outra oportunidade reencarnatória. Mas lembremos sempre de que essa experiência é a experiência da pseudo-derrota. Porque todos nós devemos passar pela pseudo-derrota do materialismo. Até Jesus nos ensinou, porque quem via de longe via um homem derrotado com uma coroa de espinhos, uma capa da vergonha, preso numa madeira, como se as conquistas do mundo fossem as verdadeiras conquistas. E ele reinava sobre a cruz. E dela sai, intocável, porque ninguém é capaz de macular a luz. E ele era um homem-luz. Se ele nos ensinou a beber esse cálice, porque quando Salomé o procura, ou melhor, quando a mãe dos filhos de Zebedeu o procura dizendo: eu queria que meu filho tivesse ao teu lado direito e o outro ao teu lado esquerdo. Ele diz: tu não sabes o que tu me pedes. Por acaso eles estão prontos para beber do meu cálice? Porque não foi um cálice de alegrias. Mas esse cálice é o cálice do testemunho. E como diz a música, depois de Jesus, os martírios são troféus. E os troféus estão às nossas esperas. E o grande testemunho do espírita não é o testemunho de falar bem numa tribuna, mas o de viver bem, qualquer que seja a sua experiência. Hoje eu digo que há um expositor espírita que vem nos encantando a todos. José Raul Teixeira. Porque ele continua falando com a sua voz eloquente, agora com a voz do exemplo. Antes ensinou-nos o que fazer, agora nos mostra como fazer. Como proceder diante da experiência. O corpo é só roupa, é passageiro, mas a experiência de grandeza espiritual na roupa fica para sempre. Que a paz de Jesus esteja com todos.